Estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Hoje, para compreender melhor o que é a terceirização. Você sabe o que é isso? Estão aqui no estúdio para nos explicar a respeito do assunto o desembargador Dr. Fernando Rios Neto e o advogado Dr. Lázaro Pontes, que vão nos explicar o que significa a terceirização trabalhista. É um grande prazer recebê-los aqui no nosso programa. Prazer nosso. Pois é, desembargador Fernando, o que é a terceirização trabalhista para aquelas pessoas que não são do meio jurídico e estão querendo compreender o que significa essa expressão que tem sido tão utilizada aí na mídia? A terceirização começou na esfera produtiva, a partir do momento em que as fábricas passaram a transferir, compartimentar a produção e transferir para terceiros partes da produção. Depois ela se alastrou também para a prestação de serviços em geral, principalmente. E, na verdade, é isso. Uma empresa que é a que necessita daquele serviço, ela, ao invés de contratar diretamente como empregado seu o trabalhador, ela contrata uma outra empresa intermediária e esta coloca a mão de obra para essa empresa tomadora, esta que precisa do trabalho. Então, na verdade, é isso. É uma divisão de serviços, né, para uma empresa tomadora final. Entendi. Doutor Fernando, por que um projeto de lei para tratar deste tema? A CLT não era suficiente? Não, veja bem, a CLT, ela sempre concebeu a relação de emprego como sendo bilateral, empregador e empregado. Ela não previa essa forma, que, na verdade, de 1943, quando a CLT foi editada, para cá, é um fenômeno mais recente, tanto na área produtiva, como também no comércio e na prestação de serviço. A terceirização foi surgindo, foi ganhando espaço e ela não tem ainda uma regulamentação legal, mas ela já está tão intensa no mundo do trabalho que vários litígios, várias demandas já ocorrem e a justiça tem que decidir. Há uma súmula, por isso, né, uma súmula que é a uniformização da jurisprudência pelo Tribunal Superior do Trabalho, e essa súmula é que vem balizando o que acontece na prática, né, mas não tem ainda a legislação. Por isso é que há essa necessidade e o nosso parlamento já tentou diversas vezes regulamentar isso por lei, mas ainda não tivemos um projeto de lei que chegasse até um ponto satisfatório, que se tornasse uma lei definitiva. E agora, então, ele está na pauta aí, na mídia, porque é um projeto que foi retomado pelo parlamento e que está avançando essa tramitação. Discutido. Está sendo discutido. Entendi. Doutor Lázaro, o senhor que é um advogado, atuando com empresários, o porquê da necessidade dessa lei que vai regular o trabalho de terceirização? Exatamente isso que o doutor Fernando colocou, exatamente porque nós não temos uma regulamentação. Se não temos uma regulamentação de um fato que há alguns anos já vem acontecendo e cria-se uma insegurança jurídica, principalmente nas empresas. Cada decisões de formas diferenciadas, o TST vem realmente já com vários acordos, jurisprudência, mas não é esse o fato. Eu acho que nós temos que regulamentar. É um projeto de 2004, houve uma emenda dele em 2006, 2008, e é o momento certo de nós discutirmos mais o assunto para exatamente não termos, as empresas precisam de criar produtividade, aumentar isso, e a terceirização vem nesse sentido. E eu acho que é preciso muito realmente nós regulamentarmos um fato que inexistente atualmente dentro do mercado, que as empresas ficam sem saber para onde caminhar e como caminhar. Temos as empresas de telecomunicações, temos o problema da construção civil, problemas fortíssimos
que precisa dizer, olha, é isso aqui que nós precisamos, e o legislador ele tem que ser feliz em agradar a empregados e empregadores e de forma a que a adequação venha a conseguir fazer com que todos da área econômica, da economia, e venha a satisfazer esses fatos. Em que fase que está esse projeto, doutor Fernando? Como é que está o processo legislativo, o andamento desse processo legislativo? Bom, ele teve uma aprovação inicial do texto base e teve já uma discussão e aprovação de alguns destaques que são colocados pelos próprios deputados, modificando alguns pontos, né? Esses destaques já foram votados e parece que agora ele tem mais alguns turnos, né, doutor, de votação na Câmara. Depois irá ao Senado, onde também ele pode ser alterado mais uma vez. Se for alterado no Senado, tem que voltar à Câmara, a parte que foi alterada. Mas se o Senado acompanhar o que veio da Câmara, aí depois vai para a sanção presidencial. Entendi. Doutor Lázaro, quais serão as atividades que poderão ser terceirizadas por esse projeto que está em tramitação? Essa é a questão polêmica que os empregados, que o sindicalismo, vem colocando. A área sindicalista está dividida nesse sentido, que é a questão da atividade fim e atividade meio. Aonde que está? Exatamente a atividade fim é aquilo que realmente se propõe os objetivos da empresa em produzir determinado fato um exemplo econômico. Prático. Vamos colocar, por exemplo, a construção civil que eu citei. O que ela tem que fazer? Construir. Certo. Construir prédios, construir casas. E ela precisa, essa é a atividade fim dela. Mas as atividades meio, o que poderia ser? Exatamente a segurança, a limpeza, os carregamentos. E essa regulamentação, ela vem no sentido exatamente fazer com que a atividade fim também seja colocada. Essa é a maior discussão. Seja terceirizada, também a atividade fim. Exatamente. E o que acontece? Na construção civil, a discussão se passa que a construtora quer construir, mas existe a questão dos eletricistas, que é uma atividade especializada, existe o bombeiro hidráulico, que é uma atividade especializada, e nós enxergamos de forma a aumentar essa produtividade sem prejudicar empregados, empregador, pelo contrário, todos saem ganhando. Essa é uma visão nossa, nesse sentido, que eu vejo que aumento da produtividade. Essa é a questão maior que se coloca. Havia inicialmente uma questão da atividade pública estar incluída, essa realmente já foi derrubada. Então ficou exatamente a questão empresarial da atividade fim e atividade meio, que hoje a maior discussão que se coloca, essa atividade meio, a telefonia, por exemplo, entende que as empresas de telecomunicações não podem se utilizar os call centers como isso é atividade fim. Então essa discussão é que se passa. Eu acho que é por aí que nós temos que regulamentar e o legislador, neste momento, eu entendo, ele está feliz nas colocações e é o momento próprio de nós fazermos que regulamente essa situação. Qual o seu entendimento, desembargador, sobre isso? Olha, esse balizamento que utilizamos hoje, que vem da súmula número 331 do Tribunal Superior do Trabalho, ele veda a terceirização na atividade fim da empresa tomadora. Permite apenas nas atividades meio. Exatamente porque a terceirização, como ela veio de princípio desorientada, esse balizamento foi feito para que se evitasse uma precarização na atividade fim ou uma suposta desoneração das empresas naquela atividade que é o objetivo primordial dela. Então, o hospital não pode terceirizar profissionais de saúde, a escola não pode terceirizar professores e trabalhadores da educação, a construção civil não pode terceirizar pedreiro. Então, atividade fim ficava. E permitia-se apenas atividades meio correlatas e especializadas, como foi mencionado, conservação e limpeza, a informática, o call center, por exemplo. Há uma polêmica
que o call center nas teles, como ele mencionou, ela é atividade fim. Mas o call center de banco, por exemplo, já não é atividade fim. Né? O call center no hospital, né? O call center numa revendedora de veículos, não seria atividade fim. Então, há essa polêmica. Esse setor foi um dos que mais cresceu, o teleatendimento, inclusive que tem um índice de litigiosidade muito grande na Justiça do Trabalho. Então, a preocupação maior é essa questão da precarização, porque o trabalho terceirizado, normalmente, ele fica marginalizado dentro da empresa tomadora. E, embora o trabalhador esteja protegido pelo direito do trabalho, porque ele é regido pela CLT também, só que ele é empregado da intermediária, ele não é empregado da tomadora, ou seja, a empresa de capital mais forte, a empresa que tem condições de melhor responder pelos direitos trabalhistas ou pelos débitos trabalhistas, conforme o ângulo se olha, ela não fica... Aí vem uma outra questão, que é a obrigação, né? O nível de obrigação, porque a súmula, como a jurisprudência não pode criar obrigação solidária, e não havendo lei, não há solidariedade, é apenas subsidiária. E essa subsidiária já não é tão garantidora para o trabalhador. Então, o que se pretendia, e é um dos pontos polêmicos, além do que ele mencionou, que é a atividade fim, um outro ponto polêmico da lei é esse, que ela não traz a almejada solidariedade. Então, ela permanece com a subsidiariedade que já estava na jurisprudência e que não vai trazer ganho nenhum, avanço nenhum nesse sentido. Porque a empresa tomadora, sendo solidária, há uma visão mais ampla no contexto e na garantia dos créditos trabalhistas. Então, a atividade fim não permitir que ela se fragmente, com terceirizações e fragmentações, até quarteirizações a lei permite, porque ela diz que pode terceirizar toda e qualquer atividade, e a própria terceirizada, que é contratada da tomadora, pode, por sua vez, também subcontratar. Então, é uma coisa que a gente não sabe até onde pode ir. Então, a lei está deixando um pouco isso em aberto. E uma outra questão, que até o ministro-presidente do TST falou, é a seguinte: permite-se na atividade fim, e assim, sem nenhum limite, porque haveria que se discutir, então, atividade fim pode, achamos que não deveria, mas se vai permitir, em que grau, em que intensidade, né? Ou seja, 10% da atividade fim, 50% da atividade fim, 100% da atividade fim. Nós vamos ter uma empresa cuja atividade fim será integralmente terceirizada, é uma coisa que também o projeto deixa um pouco a desejar nesse sentido. Vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. Nós voltamos já já.